Olá, sejam bem-vindos a mais uma pequena história de decisões. Esta decisão de que vamos falar hoje está relatada no início da Bíblia, está no livro de Gênesis. Relativamente ao ser humano, esta foi a primeira decisão que a Bíblia relata, uma decisão de um ser humano. Quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no Jardim do Éden, e esta parte da criação é para quem quiser crer, está na Bíblia. Se consideramos a Bíblia como a palavra de Deus, temos que crer nesta parte do relato bíblico, apesar de haver quem diga que crê na Bíblia, mas depois quer alterar toda esta parte. Portanto, nós vamos considerá-la tal como é. Uma situação que realmente aconteceu. O início da humanidade foi com a criação de Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva e eles viviam no Jardim do Éden. Eles tinham sido criados perfeitos e livres. Esta liberdade era liberdade em todos os termos, em todos os efeitos, dava-lhes liberdade para tudo, incluindo liberdade de escolha. O tão famoso livre-arbítrio de que se fala e que, por uma má decisão, por uma má escolha, foi o responsável pela situação que a humanidade tem vivido nestes séculos de apostasia, de pecado, de declínio. Foi a decisão de Adão. Quando Deus criou Adão e Eva com a capacidade de escolherem entre o bem e o mal, entre obedecer e não obedecer, Deus não disse só que não os criou e deixou-os andar à toa e eles que tomassem a decisão sem saberem. Deus, quando dá decisões para alguém tomar, dá as razões dessas tomadas, dessas escolhas, as consequências dessas escolhas. E no caso de Adão não foi diferente. Deus criou Adão e Eva, como eu já disse, colocou-os no Jardim do Éden, jardim maravilhoso, com todo o tipo de árvores, de plantas, de flores, de animais, e avisou Adão e Eva que eles podiam comer de todas as árvores do jardim, portanto árvores de fruto, não é? Supunha-se, podiam comer de todas as árvores de fruto do jardim, incluindo da árvore da vida que estava no jardim, mas não podiam ou não deveriam tomar nenhum fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia necessidade de Deus ter colocado este entrave ou esta condição na vida de Adão e Eva? Se nós continuarmos a ler o relato bíblico, nós vamos perceber que sim, houve necessidade. Porque Adão tinha aquela capacidade de escolha, tinha aquela vida perfeita, maravilhosa que tinha, mas tinha que passar por uma prova, que era a prova que iria dizer se ele realmente tinha força suficiente para se manter no caminho da liberdade, no caminho correto. E Adão não tinha, ali naquele momento, não tinha conhecimento do mal, não tinha conhecimento do pecado, não era um ser perfeito, mas foi-lhe avisado, embora não esteja discriminado na Bíblia de imediato que assim era, mas mais tarde, com a leitura dos vários livros e registros bíblicos, nós percebemos, Adão e Eva tinha sido alertado para a possibilidade de ser enganado por Satanás. E o que é que acontece? Eva andava a passear sozinha no jardim, depois se calhar dos seus afazeres, das coisas, andava a passear sozinha e aproximou-se da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Era uma árvore tão bela, tão perfeita como qualquer outra, com o seu fruto bonito, maravilhoso, uma árvore que chamava a atenção, e Eva perdeu tempo a olhar para a árvore, a perguntar-se porque é que Deus tinha dito que eles não deveriam comer daquele fruto. E no momento em que ela estava a demorar-se nestes pensamentos, ouviu uma voz que lhe dizia: é verdade que vocês não podem comer das árvores do jardim? E Eva olhou e viu uma serpente, que na altura era dos animais mais bonitos e deslumbrantes, voava, era brilhante, e aquela serpente estava a falar, estava-lhe a fazer uma pergunta e estava realmente a ir ao encontro do que ela estava a pensar. E ela resolveu defender o ponto de vista e disse: não, Deus disse que podemos comer de todas menos desta. E foi aí que se encetou, agora não interessa para este nosso tema, que se encetou uma conversação que Eva se demorou na conversa com a serpente, de tal forma que acabou por comer o fruto, aquele fruto que Deus tinha dito não comerão.
E ao comer o fruto não sentiu nada de extraordinário, realmente o fruto era maravilhoso, saboroso, não sentiu nada de extraordinário e ficou tão contente que quis levar a Adão. E levou um fruto a Adão. Não se sabe que fruto é, normalmente estipula-se que seja uma maçã, maçã do pecado, da tentação, mas não, a Bíblia não diz exatamente que fruto era. O que é certo é que Eva comeu, gostou tanto, não notou nada de extraordinário e foi levar a Adão. Assim que chegou a Adão com o fruto, Adão percebeu o que é que tinha acontecido. E aí Adão tinha dois caminhos por que seguir. Ou não comia o fruto e obedecia a Deus e confiava em Deus, ou comia o fruto e arriscava as consequências da desobediência. E Adão, com medo de perder Eva, com falta da confiança que Deus lhe desse outra Eva, digamos assim, comeu do fruto. E no momento em que comeu do fruto tiveram consciência do mal que tinham feito, e ao terem consciência daquele mal, daquela desobediência, perceberam que tinham errado e perceberam que estavam nus. Pela primeira vez na sua vida, que a gente não sabe de quanto tempo foi, de quantos dias, quantos meses, perceberam que estavam nus. E quando no final da tarde Deus veio para falar com eles, esconderam-se com medo, com vergonha. Disseram que era porque estavam nus, mas eles estavam com vergonha de ter desobedecido, de ter pecado. Isto é uma pequena história, a partir daqui tem muito desenvolvimento, aliás, todo este desenvolvimento tem a história da raça humana, mas isto só para chegarmos à conclusão que foi uma escolha que ditou o destino da humanidade. Um destino de sofrimento, um destino de aflição, um destino de choro, um destino de lágrimas, porque Adão não confiou em Deus e pecou para não perder Eva. E o que é certo é que perdeu a vida, aquela vida que iria ter prolongada, perdeu-a. Com o arrependimento e a entrega a Deus e o deixar que Deus o transformasse e o perdoasse, ele acabou por morrer, mas teve a certeza de uma vida eterna que irá ter. No entanto, não é disso que estamos aqui a falar, só estamos a falar da escolha. Foi a escolha. Portanto, o que é que eu vos quero aqui dizer? Quando tiverem que tomar alguma escolha, alguma decisão para escolher, seja o que for, podem pensar nas consequências da escolha de um lado ou do outro. Podem pensar o que é que ganham, o que é que perdem com uma parte ou outra da escolha. Mas, acima de tudo, vejam se a escolha está de acordo com o que Deus planeou para vocês. Feliz sábado!